O Bifol, excelência em nutrição vegetal. Olá, sou Celso Oliveira, agrometeorologista da Climatempo, e trago informações sobre as condições atmosféricas para os próximos meses na região sul. Antes da gente falar um pouquinho aí sobre chuva e temperatura, vamos olhar a temperatura do Oceano Pacífico. Temos novidade, o Laninha ele está cada vez mais intenso, persistente, e a NOAA, de acordo com a Agência Americana de Meteorologia e Oceanografia, já trabalha com a hipótese do fenômeno prosseguir até o final de 2022. O que isso traz de consequência? Nós tivemos nesses últimos meses, em março e abril, chuvas fortes sobre a região sul que reverteram a estiagem gerada pelo Laninha durante o verão. Acontece que esses fatores que fizeram com que a chuva ganhasse força, eles não duram para sempre. Quem predomina, no fim das contas, é o fenômeno Laninha. E a partir agora de maio, a expectativa é de enfraquecimento da chuva. A expectativa de chuva abaixo da média em boa parte da região sul. E além disso, é natural, a partir de agora, que fiquemos de olho também no risco de geada. Então, essas áreas mais claras representam maior risco de geada para o decorrer de maio, essas ondas de frio previstas principalmente para o final do mês de maio. Posteriormente, em junho, até aparecem algumas precipitações acima da média entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O frio ganha intensidade, praticamente há previsão de geadas em boa parte da região sul. Vamos ter que ficar de olho aí, principalmente no desenvolvimento da segunda safra de milho no estado do Paraná. Em julho, ainda há previsão de frio, embora mais restrito às áreas altas do Paraná, boa parte de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e chuvas entre a média e acima da média entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Saliento o seguinte, que tanto em junho como em julho, essas chuvas acima da média devem acontecer de forma pontual. A tendência, na verdade, na maior parte da região, é que chova menos que a média histórica. Partindo agora para as regionais, qual é a situação para os próximos meses? Bom, Londrina, tendência de chuvas, pancadas de chuva na segunda quinzena de maio, já não há previsão de chuva tão intensa, o acumulado projetado de 87 milímetros contra uma média de 111, chuvas abaixo da média. Para Cascavel, 130 milímetros contra uma média de 160, chuva principalmente na segunda quinzena de maio, já com menos intensidade que é observada em março e abril. Para Campo Mourão, um dos poucos locais que tem previsão ainda de chuva acima da média, 160 milímetros contra uma média de 145, mas as chuvas também mais concentradas na segunda quinzena do mês de maio. Em Ubiratã, também chuva praticamente dentro da média, 150 milímetros, pancadas de chuva mais concentradas na segunda quinzena de maio. Para Cruz Alta, chuva enfraquece em maio, já o acumulado projetado de 75 milímetros contra uma média de 135 milímetros. Para Santa Rosa, 120 milímetros contra uma média de 165 milímetros. Passo Fundo, 125 milímetros contra uma média de 155 milímetros. Em Santa Catarina, tendência de pancadas de chuva mais concentradas em maio, mas também com menor intensidade em relação à média histórica, 105 milímetros em Chapecó contra uma média de 175 milímetros. E Campos Novos também na mesma situação, 105 contra uma média de 150. E para finalizar, Rio do Sul, 55 milímetros contra uma média de 115. Vale salientar o seguinte, quais são os riscos e quais são as vantagens aí com a continuidade do Laninha. Existe um risco aí com relação ao desenvolvimento do milho segunda safra no Paraná, seja por geada ou eventualmente até por diminuição da chuva no norte do estado, principalmente. E nas culturas de inverno, normalmente o Rio Grande do Sul costuma ter uma condição climática melhor para a Laninha, com chuvas abaixo da média, mas não ausência completa, que com chuvas mais fortes, mais persistentes. O problema, e aí de novo entra a questão do Paraná, é a possibilidade de termos estiagem e diminuição do potencial produtivo, principalmente no norte do estado, em função das chuvas inferiores ao normal à medida que a gente caminha para o inverno. Bom, pessoal, essas são as informações para esse mês. Daqui 30 dias a gente retorna trazendo mais atualizações. Até lá! O Bifol, excelência em nutrição vegetal.